volta com o nosso Jornal da Cidade e a partir de agora a nossa conversa é com o Defensor Público Geral do Estado, o Dr. Marcos Alves, que já se encontra nos estúdios da 94 FM, eu o recebo na nossa bancada. Bom dia, doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth, e bom dia, ouvintes. É uma satisfação mais uma vez para mim estar aqui na bancada da 94 para falar um pouquinho sobre o trabalho da Defensoria nos últimos anos. Pois é, doutor Marcos, o senhor atuou como Defensor Público Geral do Estado por 2 anos, foi reconduzido e agora tem mais 2 anos pela frente. O que é que o Defensor Público Geral do Estado, Marcos Alves, do primeiro mandato, deixa de desafio e de avanço para o Marcos Alves, que assume este segundo mandato? Pois é, Ana Ruth, a Defensoria ainda é uma instituição muito jovem, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, apenas 16 anos. E nos últimos anos a gente experimentou um crescimento realmente importante. A Defensoria tem a necessidade de chegar à população mais carente do nosso estado, especialmente aquela população do interior. E nos últimos anos a Defensoria realizou um concurso público, pode promover a nomeação de alguns membros e, você tem uma ideia, do ano 2016 para 2020 a Defensoria saiu de um quantitativo de 38 membros para 70. Então isso possibilitou que a nossa instituição tivesse um avanço no número de atendimentos, tivéssemos um crescimento também na quantidade de núcleos espalhados pelo nosso estado. No ano de 2018 para cá, a Defensoria se fez presente em comarcas como Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Santa Cruz, Currais Novos, mais recentemente, agora no finalzinho de 2019, comarca de João Câmara. Também já está com o defensor. Chegamos com a Defensoria nesses núcleos agora, nesse último biênio, né? E eu trago até uma notícia boa aqui em primeira mão, no Jornal do 94, que é o estabelecimento da Defensoria na comarca de Apodi. Vai chegar a Apodi também. Inclusive hoje haverá uma sessão do nosso Conselho Superior da instituição, que é quem regulamenta o processo de interiorização da Defensoria Pública, para essa definição de levarmos ainda nesse primeiro semestre de 2020 uma unidade da Defensoria para atender aquela população. A Apodi tem uma população estimada, a comarca, né? Não só a cidade sede, mas a comarca, que congrega todos os termos ao redor, de 55 mil pessoas que ainda clamavam por um trabalho de cidadania da Defensoria, e a gente está fazendo esse esforço da instituição para poder chegar a mais essa localidade. Doutor Marcos Alves, o que representa a presença da Defensoria nessas cidades? E aí, nessas cidades, o senhor me dizendo o que representa, a gente vai saber como é que nas outras cidades acontece sem Defensoria. Certo. Eu costumo dizer que a Defensoria, o Defensor Público, a Defensora Pública, é um agente de transformação social na medida em que promove um ganho de cidadania para aquela população carente. Aquelas pessoas que não têm acesso a um advogado, que não podem chegar até o Poder Judiciário para reivindicar um direito. Então, questões como a defesa do direito à saúde pública, a educação de qualidade, questões de estado das pessoas, como um divórcio, uma ação de alimentos, são demandas que são tratadas pela Defensoria Pública. E falando um pouco sobre a questão da saúde pública, a Defensoria, ela tem promovido um esforço grande no sentido de mediar questões de saúde para que a população carente possa ter acesso aos benefícios da saúde pública, apesar de um estado de crise, né, com menor custo para o estado. Então, desenvolvemos aqui na capital um programa chamado SUS Mediado, que todas as terças-feiras, na sede da instituição aqui em Natal, a Defensoria recebe técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, para tentar dar uma solução rápida para a reclamação daquele cidadão. Por vezes, a gente não consegue. Aí, quando é inviável a mediação, a Defensoria promove as ações judiciais. Então, no ano de 2020, a Defensoria experimentou até um crescimento nesse número de mediações na área de saúde. 63% das demandas que chegaram até a Defensoria foram mediadas. Então, assim, quando a Defensoria chega a uma comarca dessa de interior, onde não conta, todo esse trabalho de cidadania, todo esse trabalho intenso pela promoção de direitos tão caros da sociedade, passam a ser oferecidos a essa parcela da população. E aí, já respondendo a sua pergunta, quando
falar. Quando não tem quando defensor, não tem defensor. uma comarca, uma cidade que não tem defensor público, como é que fica aquela população, doutor Marcos? Infelizmente, Ana, ela fica desassistida. Esse é um dos maiores dramas que os defensores de todo o estado passam, porque a gente, infelizmente, não tem condições de dar cobertura. O cobertor é muito curto. Pra você ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Norte, ele conta hoje com 57 comarcas do estado. A Defensoria Pública, com os seus 70 membros, ela está presente nas maiores cidades. Então, Natal, por ser o maior polo do estado do Rio Grande do Norte, demanda um maior quantitativo de defensores. Então, aqui em Natal são 39 defensores públicos. Então, a gente está presente em Natal, Mossoró, Parnamirim, Ceará-Mirim, Nova Cruz, Caicó, Açu, Pau dos Ferros, Nísia Floresta, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Santa Cruz, Currais Novos, João Câmara e, se Deus quiser, ainda nesse semestre, a comarca de Apodi. Então, serão 15 núcleos da Defensoria espalhados pelo estado, mas ainda faltarão 42 após a instalação de Apodi. Ainda faltarão 42. E o senhor está falando 42 no sentido de comarcas, né? Comarcas. Que vão estar descobertas. Isso. E aí, esse é o grande desafio que a gente tem ainda para o próximo biênio, de tentar avançar nessa capilaridade pelo interior do estado. Essa capilaridade passa por pessoal e pela estrutura física, doutor Marcos? Também. Pessoal seria o gasto principal, né, da Defensoria do Estado para poder levar essa ação de cidadania, mas também o custo de instalação, né? Então, daí que a gente vem fazendo um esforço grande junto ao Estado do Rio Grande do Norte e junto aos municípios, no sentido de firmarmos parcerias para minimizar esse custo de instalação e deixar reduzir esse custo somente à questão da nomeação de novos defensores para poder fazer esse trabalho. Para que você tenha uma ideia, em Apodi, a Defensoria está firmando a parceria com o Estado do Rio Grande do Norte para que ceda um espaço na Central do Cidadão, uma instalação nova, inclusive, boas instalações, para que possamos fazer esse atendimento inicial daquela população desassistida. E também firmamos uma parceria, inclusive ontem recebi a visita do prefeito de Apodi para a celebração de um termo de cooperação que vai permitir a ajuda do município no sentido de qualificar o nosso atendimento, disponibilizando pessoal para colaborar com o atendimento da Defensoria, que vai atender aquela população da comarca de Apodi e de todo o entorno. Doutor Marcos Alves, quais são as maiores demandas da Defensoria? Ou seja, para o ouvinte entender melhor, quais são as ações mais frequentes da Defensoria? Ações de saúde, a exemplo desse programa que eu mencionei, o SUS mediado. Temos também aquelas questões de direito de família. Inclusive, a gente tem direito investido... de família, divórcio mesmo, e pensão? Divórcio, reconhecimento de solução de união estável, divórcio, ação de alimentos, inventário... Ações de consumidor também é uma área de atuação forte da Defensoria. E eu dizia que a Defensoria tem investido muito nessa questão da mediação, porque as demandas são crescentes. À medida que a população vai tomando conhecimento, inclusive do trabalho da Defensoria, os números vêm mostrando isso, não só pelo crescimento da instituição com seus membros, mas o fato da população tomar conhecimento do trabalho que nós estamos desenvolvendo, cada vez mais vem procurando e se avolumando. Inclusive aqui em Natal, o espaço já está ficando pequeno para tanta demanda da Defensoria. Então a gente tem investido bastante nessa questão de mediação. Existe um núcleo de justiça comunitária, foi batizado com esse nome, que a gente tenta, antes de levar a demanda até o Poder Judiciário, reunir aquelas pessoas, tentar fazer uma mediação que sai muito mais rápido o acerto e às vezes mais eficaz também, porque é um acerto direto entre as partes sem a intervenção de um terceiro. Provocando um pouquinho mais o senhor, a Defensoria Pública do Estado é um órgão autônomo do Estado, mas faz parte do Estado. E no momento em que se judicializa, o Estado se torna o réu daquela ação que o defensor está promovendo. Como é que o senhor avalia isso, doutor Marcos? O entendimento é mais ou menos esse, né? Vou tentar explicar um pouquinho para o ouvinte. A Defensoria, justamente por essa questão, essa possibilidade de demandar o próprio Estado, necessita dessa autonomia para poder levar até o Poder Judiciário, que seriam as últimas consequências, as demandas da população. Então a Defensoria, tal qual
o Poder Judiciário, tal qual o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, goza dessa autonomia financeira, administrativa, para tocar suas ações. Mas a relação nossa aqui no Estado, não só com o Poder Executivo, mas com todos os demais órgãos e poderes, tem sido muito harmoniosa e eu diria uma atuação de parceria. Todo mundo entende o trabalho importante da Defensoria, sabe ainda que somos uma instituição jovem, em processo de crescimento, um processo de consolidação, inclusive no interior do Estado. E eu fico muito feliz de dizer que contamos com o apoio de todos os chefes dos poderes e dos outros órgãos para colaborar nesse trabalho da Defensoria. Doutor Marcos, o senhor falou sobre mediação e eu lembrei de uma outra técnica chamada conciliação. Como é que está a consciência e a responsabilidade dos órgãos de promoverem a conciliação, que é uma bandeira tão comum entre todos que integram o sistema do judiciário? Essa hoje é a bola da vez no sistema de justiça, eu diria. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem cada vez mais incentivado ações dessa natureza, incentivado que as conciliações, as mediações possam ocorrer antes de chegar até o Poder Judiciário. Se não for possível chegar a essa conciliação antes do Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário tem investido nos centros de conciliação, que são chamados CEJUSCs, uma novidade aí dos últimos anos na justiça brasileira. Tudo isso para evitar que o processo chegue até a uma decisão judicial que, por vezes, em razão de recursos, acaba se alongando bastante e, em algumas vezes, até o direito chega muito tarde para a população. Então, eu vejo um esforço conjunto de todas as instituições para que essas ações de conciliação possam ser cada vez mais incentivadas e estimuladas na sociedade, inclusive aqui no Estado. Acho que a gente conversa na bancada do Jornal da Cidade com o Defensor Público Geral do Estado, reconduzido ao cargo, doutor Marcos Alves. Audiência de custódia, essa é outra polêmica posta. O que o senhor pensa sobre a audiência de custódia? Acho importante. Alguns falam que que libera o bandido, outros acham que é necessário por uma questão de direitos humanos. E o senhor pensa o quê? Eu penso que a realização de uma audiência de custódia é um ganho civilizatório. Existe em outras nações desenvolvidas, a exemplo dos Estados Unidos também, e não vejo dessa forma que a audiência libera bandidos. A justiça tem libertado nessas audiências aquelas pessoas que têm condições de serem postas em liberdade com a afirmação de algumas medidas acautelatórias. Então, aqui no estado do Rio Grande do Norte, o Poder Judiciário ele estabeleceu as audiências de custódia inicialmente aqui na capital. Depois ele expandiu para a região metropolitana de Natal e agora, mais recentemente, inclusive ontem foi publicada a portaria do Tribunal de Justiça, uma resolução do Pleno do Tribunal de Justiça, dando conta da expansão dessas audiências de custódia para todo o estado. E aí a gente vem trabalhando, a Defensoria. Na parte que toca a Defensoria, a gente vem trabalhando, conversou bastante com o pessoal, os coordenadores do projeto das audiências de custódia, para analisarmos o formato que a Defensoria vai atuar. Porque, em razão do nosso cobertor pequeno, a Defensoria não terá condições de cumprir integralmente com essa pauta no interior. Então, a gente está ainda se reunimos ontem alguns colegas da Defensoria, coordenadores. Nas audiências de custódia, necessariamente a Defensoria participa, doutor Marcos, ou não? Participa, mas aquelas pessoas encarceradas que se apresentam com advogado, vão com advogado. Mas pela experiência que a gente tem aqui na capital, desde o ano 2015, as audiências de custódia são realizadas aqui na capital, uma média de 60% a 70%, às vezes até 80%, são assistidos pela Defensoria. Uma parcela bem pobre mesmo da população. Então eu acho que, Ana, a realização da audiência de custódia é um caminho sem volta. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender a importância disso, mas em determinadas situações não há necessidade de você encarcerar uma pessoa por um pequeno delito que ele possa ter cometido. Seria um dano até maior para a sociedade você encarcerar uma pessoa que é réu primário, nunca se envolveu com a situação criminosa, e aí vai ficar por alguns meses, talvez até anos, encarcerado, e ao final de um processo ele recebe uma pena tão diminuta
que nem seria necessário o encarceramento. A pena maior foi a que foi ficar preso, né, doutor Marcos? Isso, e aí vem outras situações, o contato com realmente as pessoas perigosas da sociedade, integrantes de facções criminosas que, sabendo que aquele cidadão rapidamente vai voltar às ruas, porque a pena dele inevitavelmente vai ser pequena, vai ter uma missão a cumprir fora da cadeia para atender ao apelo, às ordens das organizações criminosas. Então, até nesse aspecto eu vejo um ganho para a sociedade com o reforço e a compreensão da importância das audiências de custódia, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil, e isso vem sendo incentivado muito fortemente pelo CNJ. Prova disso é que o Tribunal de Justiça está implementando, fazendo esse esforço para que a audiência possa ser levada a todo o estado do Rio Grande do Norte ainda nesse primeiro semestre. Doutor Marcos Alves, mutirões, o senhor falou da população encarcerada e sempre a Defensoria Pública do Estado vem fazendo mutirões nas unidades prisionais. Como é que o senhor avalia esse instrumento e tem previsão de novos mutirões para este ano? Sim. O ideal é que nós não tivéssemos a necessidade de realizar esses mutirões, né? Se nós tivéssemos talvez um quantitativo maior de membros, a gente pudesse ter uma presença mais constante e efetiva nos estabelecimentos prisionais. Mas nos últimos anos, Ana, com a chegada do processo digital eletrônico, o CEU, é o Sistema Eletrônico de Execução Penal, estabelecido em todo o Brasil. Isso facilitou muito, porque antes o processo era de papel, era dificuldade para localizar o processo, eram muitos processos, e hoje o defensor, o magistrado, o promotor de justiça, ele tem acesso facilmente aos processos de execução penal. Todos os processos já estão nesse sistema? Já, aqui no estado, sim. Aqui no estado? O estado do Rio Grande do Norte, inclusive, foi um dos pioneiros na questão da digitalização de todos os autos de execução penal. Isso foi um ganho importante para a sociedade e para o sistema penitenciário do estado. Mas isso não afasta, como você falou, a necessidade de fazermos os mutirões, porque o mutirão não é só análise de processo, é também atendimento à população carcerária que está privada de liberdade, porque isso passa uma segurança maior, não só para o apenado, mas também para os agentes de segurança que trabalham naquelas unidades, na medida em que acalma um pouco o ambiente, os apenados passam a observar que tem alguém olhando se o prazo dele de progredir, se o prazo dele de um direito como a liberdade condicional já está próximo de chegar. E com essa questão do sistema eletrônico também facilitou, porque os prazos são todos controlados via sistema. Então, nesse ano 2020, a Defensoria pretende sim continuar com esses mutirões. Ainda vai ser divulgado o calendário para esses mutirões, mas são importantes sob esse aspecto também de atendimento e de acalmar um pouco o ambiente dentro do sistema prisional. Doutor Marcos, a gente começava nessa entrevista, o senhor falava sobre déficit, número de defensores públicos e tal. A perspectiva de concurso? Novo concurso? Olha, Ana, a Defensoria realizou um concurso ainda em 2015, o concurso foi homologado em 2016 e de lá para cá vem sendo realizadas as nomeações. Eu já promovi a prorrogação dos primeiros 2 anos desse teste, e ele está válido até o mês de setembro de 2020. Então a gente vai tentar até o apagar das luzes desse concurso. Chama aí promover. Mais gente, doutor Marcos? Hoje a gente está bem com o orçamento bem apertado. Só lembrando ao ouvinte, a Defensoria Pública Geral, a Defensoria Pública do Estado tem autonomia financeira. Então o senhor gestor é a caneta, inclusive, para dizer se tem espaço ou não. Mas assim, em razão da crise financeira que o Estado vem passando nos últimos anos, tem dificultado o avanço, né? Os orçamentos estão diminutos e a gente tem dificuldade para promover as nomeações. Mas como esse concurso decorre de uma decisão judicial, a decisão judicial determinava que todos os cargos fossem preenchidos durante a validade do concurso. Então a gente está promovendo o cumprimento ainda parcial dessa decisão, em razão dessa crise financeira. E esperamos até o mês de setembro de 2020 avançarmos um pouco. Não sei se iremos conseguir, certamente não iremos conseguir preencher todos os cargos vagos da carreira ainda. Mas algum avanço a gente precisa dar
especialmente em direção ao interior do estado, onde há a maior carência de defensores e defensoras. Verdade. Doutor Marcos Alves, defensor público geral do estado, muito obrigada por sua entrevista, um excelente dia e bom final de semana.